Olá, meu nome é Queiroz, sou fundador do Instituto Zarael. E hoje nós vamos falar sobre uma das organizações mais controversas, violentas e perigosas do nosso tempo, o Hamas. Um grupo que nasceu dizendo lutar pela liberdade do povo palestino, mas que na prática mergulhou o seu próprio povo na miséria, na guerra e na dor. E é preciso dizer de forma clara e sem rodeios, o Hamas é uma organização terrorista. E o maior inimigo do povo palestino não é Israel, é o próprio Hamas. Para entender como o Hamas surgiu, a gente precisa voltar aos anos 1980, em plena primeira intifada, o levante popular palestino contra a ocupação israelense. Naquele momento, o Oriente Médio vivia um período de transformação. A OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat, era o principal representante dos palestinos no mundo, mas era uma organização laica de orientação política e nacionalista, que falava de diplomacia e reconhecia, ao menos em parte, a existência de Israel. Só que uma parte da população palestina mais radical, mais religiosa, considerava a OLP fraca, corrompida e traidora. Foi nesse contexto que nasceu o Hamas, em 87, Movimento de Resistência Islâmica. Ele surgiu como um braço da Irmandade Muçulmana do Egito, um grupo fundamentalista que acreditava que o Islã não é apenas uma religião, mas um sistema político, social e militar. Diferente da OLP, o Hamas não buscava convivência, nem diplomacia. Desde a sua fundação, o grupo declarou que seu objetivo era libertar toda a Palestina histórica, o que significa, na prática, destruir Israel. Eles nunca reconheceram o direito de Israel existir. E desde então fazem isso da forma mais brutal possível: atentados, sequestros, massacres e ataques suicidas. O Hamas cresceu rapidamente em Gaza, principalmente porque no início ele fazia algo que muitos governos árabes e até a própria OLP não faziam: ajudava pessoas, criou escolas, hospitais, distribuía comida e apoio social. Com isso, ganhou prestígio entre os mais pobres, e quando Israel se retirou de Gaza, em 2005, o Hamas assumiu o controle total da região. 2 anos depois, em 2007, ele tomou o poder de forma violenta, expulsando os aliados da OLP. Desde então, Gaza vive sob o domínio do Hamas, um governo autoritário, sem eleições livres, sem liberdade de expressão e com uma economia em ruínas. Mas o que muita gente não entende é que o Hamas não governa Gaza em nome do povo palestino. Ele governa Gaza em nome da sua ideologia. E essa ideologia é extremista, totalitária e baseada no ódio. O Hamas usa os civis palestinos como escudos humanos, esconde armas em hospitais, escolas e mesquitas e provoca Israel com ataques de foguetes, sabendo que a retaliação vai matar inocentes. Cada morte palestina é usada como propaganda, cada tragédia como combustível ideológico, e assim o Hamas transforma o sofrimento do seu povo em instrumento político. O resultado é trágico. Milhares de palestinos já morreram por causa das guerras que o próprio Hamas provoca. Enquanto Israel investe em defesa e tecnologia, Gaza é mantida refém de um grupo que prefere a guerra à reconstrução. O Hamas poderia ter usado o dinheiro de seus aliados, como o Irã e o Catar, para construir escolas, energia, saneamento, mas preferiu construir túneis, bases e foguetes. Ele transformou Gaza num campo de guerra permanente e os palestinos num povo cativo dentro do seu próprio território. É importante entender que existem palestinos que rejeitam Hamas. Homens, mulheres e crianças que só querem viver em paz, estudar, trabalhar, criar os seus filhos e ver o nascer do sol sem medo das bombas. Mas a voz deles é silenciada. O Hamas não quer liberdade, quer poder, não quer paz, quer destruição. E o que mais dói é perceber que, em nome de defender a Palestina, o Hamas é justamente quem a impede de existir. E agora, depois de tantos anos de dor e sangue, o mundo começa a ver o resultado dessa loucura. Depois da guerra de 2023 a 2025, que devastou Gaza e tirou dezenas de milhares de vidas, Israel e Hamas assinaram um acordo de paz mediado pelos Estados Unidos. Mas mesmo esse acordo, que representa uma das maiores esperanças da história recente, mostra como o Hamas é o maior obstáculo à própria paz. Porque paz não é uma palavra que se impõe com armas.
mas uma escolha que nasce do arrependimento e da razão. E o Hamas não quer paz, quer caos. Bom, meus amigos, no fim das contas, o Hamas é a prova viva de que o fanatismo nunca liberta ninguém. A religião, quando usada como arma, destrói o que há de mais sagrado nela, a dignidade humana. E enquanto o Hamas continuar existindo, o povo palestino continuará preso não por Israel, mas por uma ideologia que usa como escudo e símbolo. O verdadeiro inimigo da liberdade palestina não é quem está do lado de fora do muro, mas quem constrói muros dentro da mente. Bom, eu sou o Queiroz, do Instituto Zarael, e essa é a verdade que poucos têm coragem de dizer e aceitar. O Hamas não é a Palestina, é a distorção trágica de um povo que merecia a paz, mas foi sequestrado pela guerra. Se você acredita que o mundo precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo, comente, se inscreva no canal do Instituto Zarael, porque compreender a verdade é o primeiro passo para reconstruir a esperança.